marquei, todo mundo sabe disso, né? É impossível. Meus amigos, boa noite. Boa noite, companheiros da TV Ibis. É uma alegria estar aqui. E quero agradecer muito a Sheila, a Meroísa, que são as amigas que entram em contato sempre conosco, e pela oportunidade de falar um pouco a respeito do Cristo em relação àquilo que o Balde nos ensinou. Hoje em dia, em determinados ramos da ciência, em determinados campos do pensamento, foi criada a noção do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico não é aquele mais que divide por parte na procura do todo, mas é aquele que se assenta na totalidade. Ou seja, o pensamento que não vê só uma parte, ou a descrição dessas partes, ou a relação dessas partes, mas que une tudo isso numa grande totalidade, e como diz o David Bohm, uma totalidade indivisa, ou seja, totalidade plena. Logicamente que o Evangelho de Jesus, ele está aqui conosco há 2000 anos. E Jesus, lá em Mateus 24:35, ele fala o seguinte, que a terra e o céu ia passar, mas as palavras dele não. Ora, as palavras deles não poderiam não passar por uma crença, não podia passar por um dogma. Logicamente que na palavra dele tem conhecimento que a gente nem sequer deslumbrou, que a gente nunca viu, devido à nossa forma mental. A nossa forma mental é o maior obstáculo que nós temos para ver o Evangelho. E a gente acha que aquilo que a gente entende do Evangelho é o que o Evangelho diz. Assim como para qualquer outra verdade, para qualquer outro conceito que a gente expressa na vida. A gente acha que aquilo que está na nossa mente é aquilo que a gente vê. Então, se eu leio o Pietro Baldi, eu falo, Pietro Baldi falou assim. O seu Pietro Baldi falou assim. Porque, na verdade, nós ainda não compreendemos. Devido ao nosso estado mental, a gente sempre projeta aquilo que somos no conteúdo que nós aprendemos. É por isso que a gente discute o Cristo nas mais diferentes correntes de pensamento, discute uma série de ditas verdades, sem compreender que todas as verdades são relativas, e relativa é até a nossa mente que pensa essas verdades. E isso para a gente ainda está distante. Mas a nossa tentativa aqui é de mostrar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Olha o que o Baldi fala. O Evangelho de Cristo não é uma consolação para os deserdados, uma substituição às alegrias da vida, deslocado no futuro e no céu, mas exprime uma realidade biológica porque indica as vias da evolução. Ou seja, o Evangelho é uma realidade biológica que indica as vias da evolução. Não é só o início, nem o meio, indica toda a via. Então o Evangelho é a base que vai direcionar todo o nosso processo de crescimento e de evolução. E não é só um pedaço. O Baldi não falou, olha, ele orienta o início da nossa evolução. Não, todas as vias. E nós não podemos esquecer que a evolução é uma onda de probabilidade. E essa onda de probabilidade, ela significa, então, milhares de oportunidades e desvias. Nós mesmos já estudamos, quantas vezes nós não estudamos as linhas do espaço-tempo, mostrando que existem inúmeras vias de evolução, inúmeras formas de evolução. Ora, e o Evangelho do Cristo diz tudo isso. E nós entendemos o que é do Evangelho do Cristo. As suas manifestações primárias, as suas interpretações primárias. Então estamos longe de entender isso. E isso é devido, vamos lá? A visão sistêmica da vida tenta hoje acordar a nossa mente para a maior dificuldade nossa, que é a nossa forma mental. Já falei muito sobre isso aqui nos cursos que nós participamos juntos, falamos muito dessas leis, mas aqui eu gostaria de mostrar um pouquinho, vamos lá? Então as leis sistêmicas da vida, todo mundo já conhece isso aqui, né? Já falei umas 300 vezes. Nós temos de mania, por exemplo, de achar que a lei de causa e efeito é uma lei universal, a gente sempre fala nisso. Universal para universo igual ao nosso. E para mundo igual ao nosso. Porque em mundos mais evoluídos não tem sentido lei de causa e efeito. Porque no mundo mais evoluído, a vibração
ela é muito mais rápida. E lembra que o Baldi fala que a evolução é aceleramento de vibração. E em vibrações superiores à luz, o efeito ocorre primeiro que a causa. Não tem sentido mais falar em causa e efeito. E nos mundos onde existe o amor, onde a causa é igual ao efeito, não tem mais sentido falar em causa e efeito. Causa e efeito tem sentido em falar em mundos como o nosso, ou semelhante ao nosso. Então, dentro das leis da vida, nós temos aqui a primeira tríade. Lembra lá da grande síntese? A primeira tríade. Essa primeira tríade, que está dentro do mundo animal, ele relaciona o quê? Força, astúcia e causa e efeito. O Baldi mostra muito bem que todo o nosso poder nasce na força. Quando a gente evolui, vai para a astúcia. E, mais cedo ou mais tarde, a gente bate no muro da lei. A gente enfrenta a causa e efeito. Então, se nós olharmos bem, todo o nosso processo de vida se relaciona aí. Se você pegar a televisão, é o dia inteiro falando de astúcia, de força e algumas vezes de causa e efeito. O fulano foi preso, isso aqui aconteceu isso, mostra algumas leis, ainda mesmo humanas, mas mostra, certo? E a nossa vida toda se relaciona aqui, ó. E a gente esquece que existem leis bem acima dessa, que muitas vezes expressa no nosso mundo, mas a gente não consegue ver, não consegue palpar, não consegue perceber, mas ela está no nosso mundo. E o Baldi então diz o seguinte, que essas leis, ela evolui então para retidão, para sincronicidade e para complementaridade. Então, à medida que a gente caminha para a retidão, ok? Nós vamos poder ver os fenômenos de sincronicidade na nossa vida. E vamos poder enxergar a complementabilidade. É por isso que o Baldi fala, o evangelho na mão de evoluído não funciona. Por quê? Porque a gente não sabe pegar as leis que lá existem, aplicá-la na vida e a partir daí observar a ação do evangelho. Seja no campo da sincronicidade ou seja no campo da complementabilidade. É por isso que não funciona na nossa mão. Porque falta o que para a gente? Retidão. Então, para poder fazer essa passagem dessas leis sistêmicas daqui para cá, existe uma transformação no nosso mundo interior, do nosso mundo moral, do nosso mundo íntimo. Mas não é só, porque a última tríade, então nós podemos dizer que essa tríade 2 aqui, isso aqui é o nominal, isso daqui é do homem santo, né? Que o Baldi fala tanto, o poeta, o gênio, o músico, etc. E a terceira ordem, que seria as ordens mais elevadas, seria a interconexidade, a equivalência, Jesus fala, né, eu e o Pai somos um, e a ordem. Então, podemos dizer então, que são as leis que regem o mundo divino. E o Evangelho vem desse mundo aí. Desse mundo onde está a interconexidade, a equivalência e a ordem. Ora, se nós ainda estamos aqui, quanta coisa existe no Evangelho sobre isso aqui? E quanta coisa existe no Evangelho dentro desse campo que nós nem sequer, nem cogita. Certo? Então você imagina o que é o Evangelho? O que o Evangelho tem? Os tesouros que estão escondidos nele. Vamos lá. Mas a nossa forma mental não deixa. Eu gostei demais dessa imagem aqui, ó. Porque essa é a nossa imagem mental. Em vez da gente subir, a gente corta e vai fazer fogueira para a gente ficar com calor. É a forma mental que a gente vive. Essa daí. Certo? Já caiu, está no buraco, ainda quebra e queima. Bom, então vamos ver o que o Baldi fala sobre a forma mental. Olha o que ele diz. Não há coisa tão difícil como a de sair da própria forma mental. Ah, eu quero sair. É difícil. Não vem com ninguém não, que você não vai sair tão cedo. Certo? Porque é dificílimo e muito dolorido. Não tem jeito de eliminar a dor. Porque a dor vem da ignorância. Então é dificílimo. Então ele fala bem claro, não há coisa tão difícil como de sair da própria forma mental. Em outra parte ele chega a dizer o seguinte, é mais fácil você arrebentar uma montanha com dinamite que você mudar uma personalidade. Não vá usar dinamite em si mesmo, por favor. Compreenda que é dificílimo fazer essa mudança. Ok? Segundo,
Cada ser está apegado à lei do seu nível, pelo qual é modelada a sua forma mental. E esta é a ferramenta que cada um utiliza para julgar, não existindo algo mais difícil de vencer do que a ignorância de quem se julga sabedor. Vou repetir essa frase que eu acho que tem muito a ver com a gente. Olha aqui. Não existindo algo mais difícil de vencer do que a ignorância de quem se julga sabedor. E a gente acha que sabe o Evangelho de Jesus. Eu sou formado em teologia, sou formado no Evangelho de Jesus, fiz curso, aprimoramento, e você não sabe nada. Porque a sua forma mental mudando, muda a compreensão do Evangelho. Agora, nós vamos mudar a forma mental o tempo todo. O Evangelho sempre é um livro novo. Como eu gosto de dizer, é sempre primigênio. Próximo. E aí o Balde fala: assim, pois, o fenômeno da queda dos anjos não é estranho à nossa vida, nem está distante dela, mas é atual. O fundamental motivo psicológico de desordem continua vivo em nossa forma mental. Quem conhece um pouquinho da obra de Balde, fala que o Balde mostra que nós temos dois tipos de universo. O universo primordial, que é o universo do Espírito, que ele dá o nome de sistema, aliás, o mesmo nome que nós estamos usando aqui, e todos os outros universos de densidades, que vai da energia, de consciência, energia e matéria. Ok? E esses universos, pegando a teoria dos múltiplos universos, naquilo que a ciência diz, fazendo o cálculo dos universos materiais, daria em torno de 10 elevado a 500. Então você imagina quantos universos nós temos, os múltiplos universos, e tudo isso para o Balde é antissistema. Que o verdadeiro universo, o verdadeiro reino de Deus, o verdadeiro paraíso, é aquilo que ele deu o nome de sistema devido ao seu funcionamento. Ou seja, funcionamento sistêmico. E ele fala então, aqui está uma... Telhado de Chardin fala muito, mas o Balde fala também, o ponto ômega, em que houve uma contração, até aqui no alfa. Essa contração então é vencida pela evolução, até chegar à expansão inicial de onde partimos. Próximo. Aí nós temos as religiões. E hoje essa frase de Ubaldi aqui, ela é muito atual, né? Olha o que ele diz. As religiões hoje tendem a ser concebidas materialistamente, ou seja, com a mesma forma mental dominante em todos os campos. O materialismo que permanece inalterado, mesmo quando se cobre de forma religiosa, dando lugar ao materialismo religioso, condição ainda pior. Devido à nossa forma mental. E talvez seja isso uma das maiores doenças da humanidade atual, o materialismo religioso. É por isso que é tão difícil mudar. Próximo. Uma ideia não poderá ser compreendida no seu século, se este é surdo às ressonâncias que ela excita. Quando as almas são surdas a esse gênero de vibrações, então a maioria nega. O fenômeno se refreia numa aparência de falsidade, desaparecendo no silêncio, para levantar de novo sua voz mais tarde, quando as almas souberem responder. Nem todos os tempos são capazes de compreender. O Balde chega a dizer que a obra dele só vai ser compreendida pelas gerações que viriam aí à frente. Não nós. O que vai vir aí à frente. Então você imagina isso em relação ao Evangelho. Nós ainda estamos muito distantes de uma compreensão real do Evangelho. E todas as nossas noções são ainda superficiais. Próximo. É por isso que Jesus disse essa frase: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele falou isso para a gente. Olha, quem tem ouvido de ouvir, escute. Nós não temos ouvido de ouvir ainda. Estamos nos primeiros momentos de despertamento. Mas quem tem ouvido de ouvir, ouça. E essa é a verdade. O Evangelho precisa ser ouvido. Mas precisa ter ouvidos para ouvir. E isso é transformar a nossa forma mental. Próximo. Ele diz: união, fusão, eis a psicologia de quem atingiu a forma mental superior.
que está nas antípodas da psicologia egocêntrica, de oposição a tudo e a todos, dividida em vez de unificar. Trata-se de duas formas opostas de pensamento e de existência. Olha, então o pensamento sistêmico, ele une, ele não divide. Por isso que o Mauro é tão sincero e fala: eu oferto a minha obra a todos os povos. Ele não está em busca de fazer proselitismo, provar que ele está correto. Quem tiver ressonância, ouça. Quem não tiver, não precisa perder tempo. Porque é uma questão de ressonância. E tem de estar na tua alma, porque senão você não vai perceber. É bom lembrar que o homem mais dinâmico e revolucionário não é o que grita e assalta, mas o que pensa, penetra a verdade e anuncia sem agredir. Esse é o verdadeiro revolucionário, né? Não é o da praça com megafone. É esse aí. E não agride na sua verdade, né? Porque ele unifica, ele tem uma visão de totalidade. Ele oferta. E ele fala o seguinte: quando conseguirá o homem, preso na sua forma mental, quebrar as paredes dessa prisão? Quando? E aí, quando nós estávamos preparando esse seminário, eu li um texto, eu fiquei fascinado por esse texto. Aí perguntei o Paulo, o Estevão, da TV Ibis, se junto com o André, nosso companheiro da agência Ibis, pudesse transformar o texto em algo visível e narrado. E eles fizeram para a gente. Eu vou pedir desculpa pelo tempo, que vai ser um pouquinho maior, mas eu quero mostrar isso aí, a mudança de uma forma mental e o tempo que levou essa mudança, para a gente poder entender que sem essa mudança nós não vamos entender o Evangelho. Ou seja, o maior inimigo é a nossa forma mental. E esse texto, que é maravilhoso, ele mostra isso. E espero que vocês, por esse vídeo, possam compreender muito isso aí. E depois desse vídeo a gente volta. Se pudesse diminuir a luz, todas as luzes, para a gente passar o vídeo, eu agradeceria. Pessoal da TV Ibis, esse vídeo é maravilhoso. Então, já que vai fazer aquela pergunta: doutor Lourenço, você tem esse vídeo para me mandar? Tem. Na hora que acabar, nós vamos mandar. O senhor me manda? Manda. Pode esperar que nós vamos mandar todos, tá bom? Então eu espero que esse vídeo, ele é lindo. Eu acho ele lindo. Não sei também se tocou tanto na minha alma, mas eu acho que toca na alma de todo mundo. Então nós vamos ver. Ok? Vamos lá. Há 34 anos, jovem e atravessando um período de imbecilidade e pretensão, julgava-me o centro do mundo. Criado em colégio de freiras e numa família católica, perder a fé e julgava essa perda definitiva, o que me angustiava um pouco. Não, eu não acreditava nem mesmo em Deus. Pouco antes, numa coluna que mantinha na revista O Cruzeiro, escrever uma crônica, à procura de Deus, e receber cartas do Brasil inteiro, de quase todas as religiões existentes, tentando ajudar-me. Procurei quase em todas, nenhuma me convenceu. Por simples curiosidade, fui visitar Chico Xavier, e sem identificar e nem dizer-lhe uma só palavra, ao atravessar a multidão e aproximar-me dele, vi-o estender a mão e sorrir-me com as seguintes palavras: não se torture procurando Deus nos templos, nas igrejas ou nos centros espíritas, minha filha. Procure-o dentro de você. O ato pareceu-me estranho, mas não lhe dei maior importância. Não compreendera. Nesse ano de 1955, vi no jornal notícias sobre a chegada ao Rio de um famoso escritor italiano, Pietro Baldi,
Como jornalista, resolvi entrevistá-lo. Não lera seus livros, nem sequer conhecia suas ideias. Era apenas um escritor famoso e, portanto, mais uma notícia. Encontrei no hotel um homem tranquilo e simples, do qual gostei gratuitamente. Magro, ar ascético, olhos de criança burra. Fiz a entrevista, algo chocada com o que ele falou da sua voz e de seus livros. Classifiquei-o como um sonhador visionário de grande cultura e inteligência, lamentando-o. A entrevista foi publicada na revista A Cigarra, de fevereiro de 1956. Despedi-me e ia sair quando ele me chamou. Espere, por favor, tenho aqui uma mensagem para a senhora. Senti que devia ser honesta com ele e confessei. Não se ofenda, por favor, mas eu não acredito em mensagens do além. Nem mesmo acredito em Deus. Pedro Baldi sorriu mansamente. Não faz mal, não precisa ler agora. Um dia a senhora vai ler, guarde-a. Ela será muito importante para a senhora. Estendeu-me um papel sobre o qual escrever algumas linhas. Sem olhar, tomei o papel, colocando-o dentro de um livro que trazia comigo e despedi-me. Esse papel utilizei como marcador de leitura desse livro. E esqueci-o. Nem por um instante senti vontade de ler o que ali estava. A vida me poupou o ano seguinte. Um casamento desfeito de forma mesquinha e revoltante. Uma mudança de cidade e de caminhos. Tive de trabalhar para sobreviver. Recebi convite para um emprego em São Paulo como redatora numa agência de publicidade. Ambiente frio, hostil e entre tantos desconhecidos. Na noite de 31 de dezembro de 1962, encontrava-me sozinha em meu apartamento. Recusara todos os convites para Réveillon e preferia fazer um retrocesso de minha vida a sós. Chovia muito. Eu ouvia as gargalhadas, o estourar das champanhes, a música, os cantos que vinham de outros apartamentos. E sentia a solidão e plenitude que era eu. Um escritor insatisfeito consigo mesmo e com seus livros. Nenhum filho vivo. Que valor possuía a vida? Por que persistir na farsa de sorrir, viver leviamente, fingindo encontrar prazer em coisas fúteis como ganhar dinheiro, vestir-me bem, namorar, dançar, suportar os olhares sempre iguais da cobiça masculina? Estava farta. Decidi que não enfrentaria 1963. Andei pelo apartamento povoado apenas dos meus fracassos idealistas e ingênuos. Era hora de parar. Cheguei à janela. Morava no 13º andar, na Avenida Paulista. Lá fora o vazio de sempre, homens e mulheres se embriagando para afogar as suas próprias decepções. E lá embaixo, o pátio de cimento a atrair-me. Ah, tão fácil. Um passo para subir no sofá, o segundo no peitoral e o terceiro, a paz, o esquecimento, o nada como solução salvadora. Mas algo porém me retinha, o instinto de conservação. Lembrei-me de uma garrafa de conhaque que comprara para fazer o remédio para a tosse e que nem utilizara. Sempre tive a verdadeira ojeriza por bebidas alcoólicas. Fui até a cozinha, abri a garrafa e enchi um copo. Tomei-a de uma só vez, garganta queimando, gasgando com aquele gosto horrível. Voltei à janela, dei o primeiro passo planejado, subindo ao sofá encostado à janela. Recuei, ainda era insuficiente a coragem. Voltei à cozinha,
Enchi o segundo copo até a borda e virei-o de um trago. Já bêbada, o copo escorregou-me das mãos e espatifou-se no chão. Cambaleando, mas com a mente lúcida, repeti o primeiro passo e, ao dar o segundo, escorreguei no peitoril, molhado pela chuva, e caí, não para o pátio, mas para o sofá. Perdi os sentidos. Acordei de madrugada. O mundo inteiro era um silêncio só. A chuva molhara todo o meu corpo. Cambaleando, a cabeça parecendo estourar, levantei-me. Ah, que fracasso! Nem a morte me aceitava. Mas eu estava decidida. Troquei a roupa. Àquela hora os ônibus e carros trafegavam por ali em alta velocidade. Na madrugada chuvosa, os motoristas não veriam o vulto vestido de negro que se colocaria à sua frente. Então, ao tocar a chave para abrir a porta do apartamento e sair, algo estranho, como que me puxou para a estante de livros que cobria toda a parede da saleta de entrada. Um livro qualquer. De dentro dele caiu um papel aos meus pés. Peguei-o e li, sem compreender da primeira vez. Neste momento em que você se julga tão desesperada, filha minha, sinta o amigo que está ao teu lado, com as mãos sobre seus cabelos, oferecendo-lhe seu amor, que é o amor de todos. Deixe que este amigo lhe fale e console. Você precisa viver porque ele o quer. Acalme-se e entregue-se a esse amor, filha querida. O nome desse amigo é Jesus. Ele o papel 2, 3, muitas vezes. E então veio um pranto convulso. Realmente eu sentia. Sentia mãos suaves que me acariciavam a cabeça. Senti o calor de um amor imenso aquecendo-me. Sentia o amigo no qual sabia poder confiar e socorrer-me. Todo o desespero, a angústia, a solidão, o horror pela vida e pelos meus semelhantes, como se desfazia naquele pranto. O papel molhado com minhas lágrimas continuava apertado em minhas mãos. E lembrei-me a visita àquele homem no rio. Aquele homem de olhos doces e voz tranquila, estendendo-me a mensagem que eu desprezara naquele momento. Fui apanhar o livro de onde ele caíra. E lá estava, novembro de 1955. Aquele homem sabia e me dissera: um dia a senhora vai ler. Por quê? Como? Minha cabeça confusa e fervendo de indagações eram contrastes com a paz que descera sobre mim. Somente adormeci quando o 1º de janeiro de 1963 já ia em meio. Daí para frente, não mais à procura de Deus, pois Jesus, através de Pietro Baldi, o trouxera do mais profundo do meu íntimo. Comecei a estudar para compreender melhor o que ocorrera. Comprei a grande síntese, lendo-o muitas vezes até penetrar nas verdades ali contidas. Li Kardec. Passava horas pensando, analisando, compreendendo os contrastes que dantes me revoltavam. Ah, nunca mais vi Pietro Baldi. Sentia um certo pudor de procurá-lo para lhe contar a verdade. Ao ler a notícia de sua morte nos jornais, achei que o fato nunca mais seria narrado. Até há quase um ano atrás, quando fiquei sabendo da existência da Fundação Pietro Baldi em Campos. Então cheguei à conclusão de que deveria entregar-lhe esse testemunho de gratidão. Hoje, aposentada, e sabendo que aquele pudor era ainda um resto de orgulho humano, escrevo-lhes, no limiar da velhice. Sinto-me gratificada por estar viva.
Escrevo livros para adolescentes com meu verdadeiro nome, Lourdes Gonçalves, e mantenho contatos maravilhosos com essa gente miúda que me alimenta a fé e o amor a tudo que é vida, vinda de Deus. O dia em que eu partir, não será mais para fugir e refugiar-me do nada, para abandonar um plano inferior por outro maior. Encontrei Deus em mim, mesmo como em todos à minha volta, tal como predisse o Chico Xavier. E com Deus não há solidão, não há desespero, não há fracassos. Há apenas a certeza de que a passagem por este planeta Terra é apenas um momento rápido de aprendizado para aperfeiçoamento e volta ao mundo. E isto devo a Pietro Baldi, que me entregou em mãos o recado de Jesus. Nova Friburgo, dezembro de 1989. É demais, não? Cadê a Penha? Ô Penha, levanta aí. Olha quem fez a locução. Salva de palmas pra ela. Que legal, hein? Pessoal, essa é a mudança da forma mental. Você vê que não significou nada o Chico ter falado com ela, não significou nada o Baldi ter falado, tem uma mensagem para você. A gente vê a profundidade do Baldi, como é que vai ver lá na frente. Um dia você vai ver. E a mudança da forma mental. Essa mudança que a gente precisa para compreender o Baldi, por exemplo. É a mudança que nós precisamos para compreender o Evangelho do Cristo. E essa mudança que nos leva a compreender o Evangelho dentro de uma visão mais ampla, atual, que é a visão sistêmica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O pensamento sistêmico. Até hoje a gente tem visto o elefante assim, né? Cada um na cegueira da própria forma mental, escreve de uma maneira e não tem a visão ainda sistêmica para vê-lo. Vamos ver um pouquinho sobre a visão sistêmica? No livro A Visão Sistêmica da Vida, do Fitzroy e Pierre Louis, ele fala o seguinte: a partir dessa data, um sistema passou a significar uma totalidade integrada, cujas propriedades essenciais surgem das relações entre as suas partes. E pensamento sistêmico passou a indicar a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior. Essa é, de fato, a raiz da palavra sistema, que deriva do grego sim e stanai, colocar junto. Compreender as coisas sistemicamente significa, literalmente, colocada em um contexto, estabelecer a natureza das suas relações. Então, é por isso que é um todo. Então, o Evangelho não está separado. Ele é um todo. Ele não está separado também do Velho Testamento, porque ele é um todo. E não está separado de tudo aquilo que veio depois do Velho Testamento, porque é um todo, ele está integrado. É um todo indiviso, uma totalidade ampla. Depois, a forma sistêmica de compreender a vida envolve uma percepção de interdependência e interconexão entre todos os elementos existentes,
Trata-se de uma visão unificada que integra as dimensões biológicas, cognitivas, sociais, ecológicas, espirituais. Ou seja, você não divide. Aquilo que André Luiz fala tão bem lá no livro Missionários da Luz, muitos estudiosos do espírito dividem a matéria do espírito, quando nós não sabemos quando começa um e termina o outro. E essa é a visão monista que o Baldi ensinou, que é uma visão de uma totalidade completamente unificada e uma totalidade integrada. Essa definição que o senhor dá de sistema, ela se adequa também ao conceito de sistema, Não, eu quero mostrar que o sistema que está falando aqui é muito maior do que isso. Entendeu? Isso aqui é só o início da compreensão. Vamos lá? Não é possível, olha o Baldi falando, não é possível isolar-nos de coisa alguma do universo. Queiramos ou não, estamos irmanados à força do mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, entrelaçados entre si, de modo que qualquer movimento ecoa e repercute em todos os sentidos, não podendo parar enquanto não atingir seus últimos efeitos. Muitas vezes no nosso processo evolutivo a gente quer separar a gente do todo. Não tem jeito. Você faz parte do todo. A gente quer separar a gente dos maus. Não tem jeito. Está tudo integrado. Não tem como separar. E você não é melhor sobre ninguém, em nenhuma condição. Porque nós somos uma totalidade. E essa é a totalidade que evolui. É por isso que Jesus foi tão claro. Ele não disse, eu não aguento mais vocês. Eu vou embora, graças a Deus, não volto mais aqui. Ele falou o contrário. Permanecerei convosco até o final dos tempos. Ora, totalmente diferente. Por quê? Porque todos nós estamos integrados um no outro. Podemos descortinar visões, descortinar a visão da lei divina, mas todos nós temos a mesma essência humana. Então você não é melhor que aquele que comete um crime, que joga sua filha pela janela, que faz coisas horrendas, porque você também faz parte dele. Na linha de frente da ciência contemporânea, não concebemos mais o universo como uma máquina composta de blocos de construções elementares. Descobrimos que o mundo material, em última análise, é uma rede de padrões de relações inseparáveis, que o planeta como um todo é um sistema vivo e autorregulador. A evolução não é mais considerada como uma luta competitiva pela existência, mas em vez disso é reconhecida como uma dança cooperativa, na qual a criatividade e a constante emergência da novidade são as forças propulsoras. Então aquele conceito de falar que a força é o principal elemento do processo evolutivo, hoje não, começa a ver que a cooperação é o principal elemento. Então, na verdade, que o nosso corpo não existiria se não fosse a cooperação de bilhões de bactérias que estão na nossa vida. E cooperar conosco, que você nunca rezou para ela, Sheilinha. Bactérias queridas que me ajudam a viver, que me mantêm o meu corpo adequadamente. Você nunca rezou para as bactérias. E ela que faz a sua vida vive através dela. E são bilhões delas. Certo? Por quê? Porque é um todo integrado. A própria célula nossa também está em evolução. Então é um todo integrado. E esse todo integrado faz parte de um processo muito mais amplo que não tem como separar. E não tem gen egoísta, não tem nada disso, a vibração da força. A vibração da força é o primeiro movimento, mas dentro de um processo maior de complexidade. Ok? Próximo. De acordo com a visão sistêmica, um organismo ou sistema vivo é uma totalidade integrada, cujas propriedades essenciais não podem ser reduzidas de sua parte. Ela surge das interações e relações entre as partes. Hoje não tem mais sentido você falar assim, a matéria é composta de átomos, né? Esses átomos é composto de subelementos, porque o que vale não é mais aquilo que é a parte, mas a relação entre as partes, que é muito maior que o próprio objeto. Então é a relação, no nosso caso então é a relação humana. Ela é muito maior que o próprio ser humano e a própria constituição do ser humano. E na hora que a gente destrói para compreender, nós na verdade estamos perdendo o essencial, que é a relação. Próximo. Não existe compartimentos estanques, divisões absolutas, trancadas, que possam parar uma vibração.
quando essa foi posta em movimento. Não é possível construir paredes suficientemente fortes que possam separar seres feitos da mesma vida e sujeitos à mesma lei. Paredes capazes de isolar a nossa vantagem da nossa vantagem da vantagem dos outros, ou nosso dano dos danos dos outros. Tudo, enfim, se precipita na mesma atmosfera de onde cai a chuva para todos. Ora, não tem como separar. Então, se não tem como separar, só existe uma lei para a gente: cooperar. Está com problema? Está difícil? Cooperemos. Dentro do que é possível, mas cooperemos. Nós não vamos mudar isso com discurso, nós não vamos mudar isso com revoluções. Nós podemos mudar isso com cooperação. E isso faz parte de um processo de mudança total. Eu costumo dizer que, né, aquela velha frase de Descartes, né, que fala lá, penso, logo existo. Eu acho que a gente devia falar, vibro, logo existo. Porque todo mundo que vibra existe. Vibra a pedra, vibra o vegetal, vibra o animal, vibra o homem. E as vibrações formam a mesma atmosfera, o mesmo campo. É por isso que Jesus falou tão bonito: Deus que faz cair a chuva sobre o justo e o injusto, que faz o sol iluminar justo e injusto, porque é a mesma atmosfera. Não existe mudança. E é disso que o Evangelho nos fala e que muitas vezes a gente não percebe pela nossa forma mental. Evoluindo. O universo é unitário, regido por esquemas únicos, reconduzível a um tipo central único, que se repete em todas as alturas evolutivas, em todas as formas e combinações possíveis. Essa é a chave para a gente entender o universo. E se você colocar o Evangelho do Cristo dentro dessa fase, você compreende inúmeras coisas. Porque é o mesmo esquema que vai reproduzindo. Vamos pegar um exemplo. Se você pegar a dualidade das leis. Se você pegar a dualidade das leis, vamos pegar aqui. A ciência fala lá que nós temos, né, a força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a gravidade. Muito bem. Então, se você pegar lá a força eletromagnética, são duas forças que se completam numa única força. Você pega a força forte, você pega a força fraca. Olha, se você pegou a gravidade, a pergunta é: cadê o oposto da gravidade? Até então a ciência não tinha discutido esse oposto. Olha, se a gravidade atrai, cadê o que expande? Até que se descobriu que o universo estava em expansão. E essa expansão, hoje, se compreende que inclusive está em expansão maior do que a ciência esperava. É exatamente o oposto da gravidade. Então, se você estudar a partir dessa visão, você vai descobrindo em cada campo esse campo de oposição e, consequentemente, de compreensão dos fenômenos que ainda não foram analisados. Você pega lá expansão e contração. Você pega a nossa própria respiração, é baseado nisso. Certo? Nós inspiramos e expiramos. É a mesma lei que está no universo de expansão e contração, que está na consciência de expansão e contração. É a mesma lei. Então tem momentos na sua vida que você vai estar em contração. Cuidado para você não generalizar. É só você falar assim: eu estou em contração, pronto. Fica lá quieta, faz coisa menos possível, não erra demais. Quando você estiver em expansão, ô gente, estou aqui para amar todo mundo. Aí você fala essas coisas que nem você acredita, mas fala, porque é um caminho, como diz o Balde, né? Começa pelo falar, vai mudando. Poxa, um dia eu vou acreditar nisso, certo? E essa mudança vai nos levando à mudança definitiva. Vamos lá? Cheguei à conclusão de que o universo é um funcionamento orgânico, em marcha para determinada meta, que todos os fenômenos se encadeiam segundo uma lei, em cujo âmbito sinto o pensamento e toca as mãos e a vontade de Deus presente e atuante. Olha, funcionamento orgânico, que é o mesmo funcionamento do sistema. Orgânico por quê? Porque é um organismo onde cada um desempenha uma função. O universo também da queda, ele também é orgânico. Cada um de nós desempenha uma função. Então a pergunta que nós temos que fazer, junto com aquelas que a Sheilinha aqui deu como Heloísa, é: qual a função que você está desempenhando no outro? Construção ou de destruição? Próximo. Reconhecido o axioma, isso é de Emmanuel, reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Talvez isso seja uma das lições mais antigas do conhecimento espiritualista, né?
Está aí, desde a Grécia Antiga, antes da Grécia Antiga, né? Emmanuel falando a mesma coisa. Vamos lá? Agora, aquilo que nós falamos no início. O Evangelho é uma realidade biológica e evolutiva. Então vamos ver um pouquinho sobre o Evangelho como um sistema e o Evangelho como uma realidade biológica e evolutiva. Vamos ver o que o Baldi nos fala. Usar o Evangelho significa pôr em movimento leis complexas. Lembra lá das leis? Fase 1, fase 2, fase 3. Leis complexas e forças profundas de grande potência, de efeitos a longo prazo e não fenômenos de superfície, de resultados diminutos e que, por imediatos, são os que o homem comum melhor percebe e mais aprecia. Assim é que, enquanto os outros efeitos escapam, ele só aceita estes. Nós ficamos na superfície, porque é o que faz. Nós queremos que Jesus resolva a nossa vida, queremos que Jesus resolva a nossa situação. Mas o Evangelho bem compreendido e colocado em prática, ele é de ação longínqua, porque é de ação evolutiva. Não são coisas imediatas. Ele pode funcionar nas coisas imediatas, mas você vai ter de saber mexer com a força que existe nele. Os princípios do Evangelho são leis biológicas de planos mais elevados de existência. Aqueles planos lá da ordem, da equivalência, da interconexidade. Continuando. Assim também o Evangelho nos reporta a lei. Nem pode ser compreendido senão em função dela. Todos os fatos se correlacionam entre si, reconduzidos pela lei à unidade, de tal forma que se nos apresentam cada um como uma ramificação do mesmo tronco unitário. Ou seja, viu como é que é um todo? Não tem como você compreender uma parte do Evangelho se você não compreende o Antigo Testamento, se você não compreende a nova visão. Por isso que o pastor Nino falou, olha, pode pegar a grande cinta e colocar lá depois do Apocalipse. E é verdade, porque é a continuidade desse pensamento, é a continuidade dessa ramificação, e que nós não entendemos. A nossa forma mental não deixa e a gente começa a discutir. Não porque Kardec não falou isso, porque isso não falou isso, o seu Kardec, o seu fulano. Porque é você que obstrui. E você não consegue ver isso. Você está conseguindo? Não. Estou ali vendo mesmo. É desse jeito. Que desse jeito, criatura? É sua forma mental. O Evangelho tem um sentido biológico e representa o caminho que a evolução deve seguir na humanidade, tendo um valor universal, porque dá uma direção ao desenvolvimento da vida. Você fala, muitas vezes você fala assim, eu não sei o que fazer. Vai lá no Evangelho. Ele vai te orientar numa visão muito ampla, para você não perder o caminho. Ele determina as vias evolutivas. Você imagina o que ele não determina? Próximo. O Evangelho é uma norma prática, guiando o homem em sua ascensão para a reconstrução do sistema. Olha o que ele diz aqui, gente. Norma prática. Não é teoria. Não é uma coisa longínqua da gente. Não é algo que está distante da nossa vida. Não, é prático. Ou seja, direto. No nível mental que a gente está. Na forma mental que a gente está. Lembra lá no início? As leis de cada nível mental, ela tem um certo tipo de lei. Em cada lei, em cada momento onde nós estamos, existe isso aí, ó, uma reconstrução do sistema. E você vai passo a passo. E aí, vamos lá? Olha o que ele diz. Esse é o fato que torna o Evangelho atual para nós humanos, como uma norma de evolução em todos os campos. Vou repetir lá do outro lado. Olha o que ele diz. Este é o fato que torna o Evangelho atual para nós humanos como uma norma de evolução em todos os campos. Uma norma prática. Em todo o planeta. E nos explica racionalmente as profundas razões daquela sua linguagem de amor que não exprime apenas sentimentalismo, mas se justifica como lógica férrea, imposta por um plano exato, segundo o qual a reconstrução deve ser realizada. Prazer, Evangelho. Não conhecemos nada dele, né? Que é essa visão desse homem aí.
Nós enxergamos o sentimentalismo, as coisas que as religiões repetem, mas isso aí, nós não vimos ainda. Se tem alguém que viu aqui, não fala não, porque é mentira. Eu vou falar que é mentira, viu, Heloísa? Não vem conta não. Tá bom? Vamos lá. E olha o que ele diz, adorei isso aqui. A grande força do Evangelho está no fato de que ele jamais é superado, pertence ao futuro e por isso não envelhece. Está no fato de que ele constitui um ponto de chegada e não de partida. Você imagina? É o ponto de chegada da evolução e não de partida. Então você imagina o que o Evangelho não tem. Você imagina. Olha, e não envelhece, né? Há pensamentos musicais, sistemas morais que, como o Evangelho, sintoniza com os mais sublimes ritmos do universo. Pessoal, já pensou algum dia que a palavra do Evangelho tem ressonância? E que se nós colocássemos a palavra e começasse a perceber ela, aquelas palavras, aquelas expressões podem te mostrar mais do que você está vendo no texto? Será que o Evangelho não é um holograma que constitui desses pensamentos musicais de alta esfera espiritual, que na hora que você lê, voltado para o campo intuitivo, outras interpretações e outras visões aparecem? Será que não está codificado lá por vibração? Ter uma tradução de língua independente, que é o pensamento não consigo. Não pense nisso. Porque se a palavra de Jesus não passa, ele não está preso à tradução, não está preso à impressão, não está preso a nada disso. Então, na verdade, se você pegar isso, eu já fiz, pensando nesse pensamento teu, se você pegar qualquer lição da espiritualidade, seja de Ubaldi, seja dos Espíritos, seja de que for, se for de Rustem, do que for, eles não mudam o que está escrito no Evangelho. Eles comentam o que está lá. Ou seja, não tem essa preocupação de discutir filigramas disso ou daquilo. Por quê? Porque o processo é muito maior. Ele é uma vibração que não tem como. Não existe mudança. Esses parâmetros são muito mais de pruridos intelectuais do que a verdade do Evangelho. Olha que bacana isso aqui. O Evangelho pode chamar-se o livro das harmonias e dos equilíbrios. Você está desequilibrada? Evangelho. Desarmonizou? Evangelho. Guarde isso aqui. Agora você fala, mas como é que eu vou fazer? O bode é bacana porque ele não tira a gente dele. Fala assim, poxa, como é que eu vou fazer se eu sou tão atrasado? Aí ele vai lá e fala o seguinte: procuremos introduzir em nossa vida a maior dose percentual de Evangelho que possamos suportar. Então pode ser que a sua maior dose fale assim, hoje eu não mato meu marido. Tá ótimo, começou. Hoje eu estou morrendo de raiva, eu não mato ele. Tá ótimo, olha lá, a luzinha, ó, começou. É o máximo que você consegue introduzir. Olha lá, por quê? Por causa da nossa forma mental. E o máximo que você consegue suportar. É o máximo. Então, se nós compreendermos isso, que é do máximo, nós vamos fazer o trabalho. E ele ainda vai mais, olha como é que ele nos consola. Aplicá-lo todo, 100%, imediatamente, requer força dos santos. Ou seja, não é para nós. Mas comecemos por etapas, procurando aumentar as doses à proporção que aumentarem as forças, nossas forças. Não dá para aplicar ele 100%. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Não dá não, senhor. Aí, não dá não. Certo? Mas, quando ele fala lá, vai visitar quem está preso, vai dar um pão para quem tem fome, aí dá para a gente fazer. Aí já é uma coisinha que dá. Ou seja, por dose. Né? Não dá para ser 100%. Dose homeopática. 4 vezes ao dia, 1 vez ao dia, dose única. Bora. Será grande o esforço, mas certamente poderemos fazê-lo se tivermos consciência de nossa participação na grandiosa obra de regeneração da sociedade humana, para fazê-la evoluir
da animalidade à verdadeira civilização. Então vai ser duro, como eu falei no início. Mas lembra, o que ele fala aqui, ó? Para participar da grandiosa obra. Por quê? Porque não estão separados um do outro. Para vir a civilização do terceiro milênio, que o balde tão bem fala nela. E ele fala o seguinte, vamos lá? A nova civilização do terceiro milênio, em que o espírito triunfará e a matéria será sua escrava. Nessa civilização, o evangelho não será apenas pregado, mas também vivido, inclusive pelas instituições sociais. Aquilo que está aqui, né? Prega o evangelho, se necessário, usa as palavras. Ou seja, vai chegar o momento em que esse evangelho será vivido. E agora no terceiro milênio. E se a gente quiser contribuir, vai ter de ser assim, ó. Doses homeopáticas, pouco a pouco. Já tem mais um, não? A característica da hora atual é encontrar-se a cavaleiro de duas civilizações, uma que morre e outra que nasce. Disto deriva em contraste entre elementos em esfacelamento e outras em formação, efeito da presença de uma verdade que está para submergir no subconsciente e da visão de uma outra verdade que alvorece no superconsciente e representa a forma da nova consciência do porvir. É por isso que a gente está vendo tanto essa divisão. É por isso que nós estamos vendo o mundo pegando fogo e ao mesmo tempo um monte de gente querendo transformá-lo e querendo mudá-lo. Então não nos percamos nos labirintos das teorias da vida. Lembremos do Evangelho e tentemos colocar o máximo que a gente conseguir na nossa intimidade para que essa transformação e essa civilização chegue. Obrigado a todos.